Hoje eu quero fazer algo muito diferente. Eu quero compartilhar o que está acontecendo antes mesmo de saber o resultado. Algo muito difícil e que eu nunca fiz nos meus 7 anos de internet, que é abrir o jogo aqui de algo que eu não sei se vai dar certo ou não. Se você é uma pessoa que, assim como eu, está passando por um momento difícil no seu negócio, seja por qualquer motivo, e você passou a madrugada orando, pedindo por um sinal, talvez esse vídeo seja para você, porque eu passei o meu dia exatamente assim e eu acho que eu tive uma resposta que eu gostaria de compartilhar, porque talvez ajude outras pessoas aqui, mesmo que isso seja muito difícil, porque pode ser que tudo que eu tô falando aqui não dê certo. Bom, como eu disse, essa noite eu mal dormi porque eu estava pedindo muito por algumas respostas que há muitos anos eu venho procurado e foi como se eu tivesse chegado na gota final, sabe? Tipo, eu preciso resolver isso, eu preciso parar de deixar meu coração inquieto em relação a isso. Caso você não me conheça, meu nome é Liz Valls e eu estou no mercado digital há 7 anos, já fiz mais de 25 milhões com os meus cursos, com os meus programas, tenho mais de 17 mil alunas, mas o mais importante não é meu currículo financeiro, é que eu já tenho muita experiência nisso, já estou nesse ramo há 7 anos, então eu nunca fiz isso que eu estou fazendo aqui e eu acho muito difícil uma pessoa com a bagagem que eu tenho, com o tempo de experiência, o faturamento que eu tenho, fazer isso de forma tão real quanto você vai receber nesse vídeo. Mas eu senti que eu precisava fazer isso porque talvez se esse vídeo parou até você, é um sinal de que existem respostas que podem te ajudar e que estão aqui, assim como foi comigo. Bom, no fundo, eu tava me sentindo dessa forma, eu já tenho me sentido assim há muito tempo, e eu não conseguia me explicar o que estava errado, sabe? Sabe quando você tá tudo tão errado que você já não sabe mais o que procurar, já não sabe mais o que pensar, já não sabe mais o que fazer, já não aguenta mais pensar sobre isso, concatenar o que pode estar certo, o que pode estar errado, o que você está fazendo de diferente. Enfim, e é muito louco porque quando a gente está falando de negócio, quando a gente está falando de trabalho, principalmente quando você é uma profissional, né, que vende o seu trabalho e que quer expor na internet para conseguir mais clientes, o conteúdo ele é o maior sinalizador de problema. Todas as vezes que eu não consegui fazer conteúdo com fluidez, que é a coisa que eu mais amo na minha vida de fazer, que é estar aqui falando com vocês, produzindo para vocês, ajudando vocês, toda vez que isso era difícil, poderia saber que tinha algo muito errado. E já tem muito tempo que isso tem acontecido comigo. Talvez você seja uma pessoa que nem conseguiu começar no seu perfil porque isso acontece com você. E eu quero compartilhar, como eu tô aqui nos bastidores há tantos anos, eu tenho o privilégio de ter contato com várias pessoas com resultados muito altos de faturamento, com momentos de negócio muito bons. E ao mesmo tempo que eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas, eu percebo que aonde eu mais aprendo não é conversando com quem fatura mais, com quem ganha mais, com quem está vencendo mais. Eu vou te explicar exatamente o porquê nesse vídeo aqui. É justamente um dos grandes perigos, uma das grandes maldições que a gente entra de achar que aquela pessoa, aquele guru, aquele mentor ou aquela, enfim, tem todas as respostas porque é mais rico que você, porque chegou lá de um jeito que você não chegou. E aí, de repente, você tá se encaixando num momento de vida, sei lá, tomando banho gelado, coisas que você não fazia porque você quer o framework daquela pessoa de sucesso, mas que não necessariamente é o seu jeito de dar certo. Não necessariamente é a casa que você quer construir, você quer morar. E eu me toquei disso quando eu conversei com uma grande especialista, por questão de privacidade, não vou falar o nome dela, mas é uma pessoa que faz mais de 1 milhão por mês, só para vocês entenderem. E em dezembro do ano passado, novembro do ano passado, nós conversamos muito porque ela estava numa situação muito ruim. E olha que louco, foi justamente com ela, com a conversa que eu tive com ela, que hoje me ajudou. E não com todas as pessoas que estavam dando certo. Porque muitas vezes a gente fica cego conversando com os mentores que já estão lá. E esses mentores também eles têm um tipo de viseira que eu também já tive em muitos momentos,
porque a gente às vezes já passou desse estágio há muito tempo e aí você vai aconselhar uma pessoa que está nesse estágio e é difícil para você se colocar no lugar dela. Todas as vezes que eu mais trouxe resultado para as minhas alunas, para as minhas clientes, foi quando eu estive nos piores momentos como agora. No sentido de tá com uma dificuldade profissional, tá com o faturamento da empresa às vezes não tão bom, ou como tô passando agora, que é em relação ao conteúdo, de ter dificuldade mesmo de produzir, não entender por que tá com aquele sentimento de que a coisa tá errada, de que tudo tá errado. Talvez no seu caso não seja o conteúdo, nem nada disso, talvez seja um faturamento que estagnou, talvez seja as vendas que não estão boas. Enfim, se tem algo que tá te doendo muito e que você tá pedindo muito, orando muito por um sinal, eu quero te contar a história que aconteceu comigo na conversa com essa amiga. Bom, ela é uma baita especialista. Eu sou próxima, eles são dois, né? Eu sou próxima dos dois há muito tempo e recentemente fiquei mais próxima dela nesse momento em que ela estava vivendo uma queda muito brusca financeira na empresa dela. Pensa que agora, 5 meses depois, 4 meses depois, ela já é uma especialista que faz 1 milhão por mês. E é muito louco porque ela estava muito mal e ela estava num momento em que nada que ela fazia dava certo, embora ela já tivesse muito resultado no passado. E talvez essa seja a sua história também, de você ter tido muito sucesso, ter feito um faturamento alto aqui, acolá e até resistido esse resultado em alguns momentos, só que depois você caiu, né, estagnou, enfim, você não conseguiu voltar para aquilo. E ela estava muito chateada e pagando diversos mentores caríssimos, caríssimos para dar resposta para ela. E foi só hoje, lembrando da conversa que eu tive com ela há meio ano atrás, e conversando com eles, assim, que a gente falou, realmente era isso. A gente percebeu que era essa a resposta agora. E foi o que fizeram sem perceber e deu certo. Então, fica para você entender. E aí, esses mentores caros, né, voltando aqui, eles aconselhavam o tempo inteiro a mudar o que eles chamam de posicionamento, a falar para pessoas diferentes, a vender coisas diferentes, a ensinar coisas diferentes. Só que assim, no fundo, no fundo, no fundo, você estudou a vida inteira, você trabalhou pra caramba, você sabe que você é muito boa, você tem um monte de pessoas que você deu resultado. E eu acho que a maior dor de profissionais bons assim a gente às vezes dar muito resultado para as outras pessoas e a gente se sentir nessas crises profissionais. Seja porque a gente não está tendo resultado para a gente, ou seja porque a gente está com dificuldade de fazer aquilo que a gente sempre fez, né? E no caso dela, eu via que quanto mais eles falavam, mais doía, mais ela empacava, mais era difícil. E é uma das pessoas mais produtivas que eu já vi na minha vida, tá? Exatamente muito o que aconteceu comigo recentemente. E aí, olha que louco. Ela pagou todos esses mentores, enfim, e nada resolveu. No fim das contas, se resolveu com algo simplesmente muito idiota, que foi uma troca de uma ferramenta, para vocês terem ideia. Ela não mudou nada, ela não mudou posicionamento, ela não mudou nada do que ela fazia. E ela voltou a vender muito bem, e como eu te falei hoje, alguns meses depois, ela já estava batendo os primeiros milhões por mês, saindo do absoluto zero, né? Ela tinha muito resultado, já faliu, né? Enfim, e ela conseguiu voltar sem mexer na essência do que ela ensina, do que ela faz, de quem ela é, e voltou a ser produtiva também. Então, por que eu tô te contando o caso dela e fazendo esse paralelo aqui com o que eu tô trazendo nesse vídeo, tá? Se você hoje é uma pessoa que quer trabalhar e gostaria de ter mais clientes, gostaria de alavancar a quantidade de clientes que você tem através do seu perfil, né? Você está aqui, você já sabe que não tem outro jeito de enriquecer empreendendo é um dos melhores jeitos, né? Mas você precisa da internet para isso. Não adianta achar que vai viver de indicação, que vai viver de milagre, porque você sabe que não é bem assim, que vai fazer seu nome. Você já percebeu que isso não funciona. Então, o que eu quero te dizer? Se você é uma pessoa que está tentando fazer o seu perfil virar e isso não está acontecendo, e você se trava muito na questão que está acontecendo comigo nesse momento, que é você não saber o que falar e você ter dificuldade de produzir,
pega essa frase que me mandaram hoje, tá? Pega essa frase. Se você não sabe o que falar no seu perfil, é porque você não está vivendo de verdade aquilo lá. E veja o quanto é difícil para mim eu falar isso aqui para vocês. Por que eu tô falando isso aqui? Talvez você me ouvir falando isso seja algo que te ajude. Porque, afinal de contas, essas placas aqui atrás falam mais de 25 milhões de faturamento. Reais meus. Eu estou há 7 anos no mercado, tenho mais de 17 mil alunas. E talvez seja estranho eu estar abrindo ou partilhando que eu me senti não vivendo aquilo que eu estava ensinando em determinado momento e por isso a dificuldade de partilhar. E aí, na hora que essa frase veio como um soco no meu estômago, eu parei para lembrar do caso dessa amiga e era exatamente o que estava acontecendo com ela também. E talvez é o que está acontecendo com você. No meu caso, como eu posso abrir o meu caso, né? Eu tô grávida, então, do meu terceiro filho. Então é um momento que a gente começa a pensar muito no que a gente quer da nossa vida, principalmente do que a gente deseja de modelo de negócio. Porque a partir do meu primeiro filho, a minha vida toda mudou. Porque a minha vida, até eu ser mãe e esposa, era basicamente trabalho atrás de trabalho, atrás de trabalho, atrás de trabalho. E eu nunca achei que isso fosse mudar. Mas a maternidade, ela muda absolutamente tudo. E uma das coisas mais incríveis que eu acredito hoje, assim, mais bonitas que eu já ouvi, é que às vezes a maternidade pode ser o fim da sua vida, no sentido assim, pode ser o sentido da sua vida. Às vezes pode ser o que te realiza. Porque não tem problema nenhum nisso aí tá acontecendo. Não tem problema nenhum, mas a maioria das mulheres se envergonha disso. A gente pode falar em voz alta que tudo é dinheiro, que tudo é carreira, que tudo é ser bem-sucedida, mas quando a gente fala em voz alta que você se realiza por um bebezinho no seu colo, se realiza por ter uma família feliz, se realiza por ter um lar que você ama cuidar, isso se torna um sinal de uma mulher fraca, de uma mulher dependente, de uma mulher que muitas vezes é uma marmota, vamos dizer assim, uma Amélia. E justamente eu tô vivendo um momento de vida, né, há muito tempo, desde meu primeiro filho, em que essas coisas batem muito forte pra mim, porque eu ensino outras mulheres a enriquecerem no fim das contas. E eu vejo que não adianta você ganhar o mundo no trabalho se você perde tudo que você tem dentro de casa. E foi nessa corrida que eu comecei, depois de um tempo, a perceber que sim, eu queria muito dinheiro, mas eu queria que esse dinheiro servisse à minha família. Eu queria que ele fosse um sentido para fazer a minha família feliz e não para eu ter que abrir mão dos meus filhos e estar o tempo inteiro tendo que me livrar deles através de uma babá, de uma creche, seja do que for, para eu poder estar ali com as minhas alunas. Que sentido faz isso? Que sentido eu estar atendendo o dia inteiro para depois comprar algo para o menino, para pagar a creche, que ele vai ficar longe de mim? Eu não vim aqui para a internet para ter um falso tipo de liberdade nesse sentido. E, cara, tá muito difícil falar disso aqui para mim, porque aí eu percebi que eu não conseguia criar conteúdo de jeito nenhum. Porque eu não conseguia mais vender o modelo que eu estava vendendo. E isso começou a gerar uma crise gigante, porque eu sou muito verdadeira. Todas as vezes que eu abandonei ou mudei produtos, mudei, né, enfim, fiz reviravoltas na minha carreira, na forma de ensinar, nunca foi, praticamente nunca por causa de dinheiro, mas porque eu não sentia no meu coração que aquilo vibrava mais com o que eu queria, com o que fazia sentido pra mim e com o que eu acreditava, porque eu preciso muito acreditar que aquilo que me salva é aquilo que salva outras mulheres, que aquilo que me resgata é aquilo que vai resgatar outras mulheres. E se eu não sinto isso do fundo da minha alma, eu não consigo fazer. E eu já fui muitas vezes taxada em grupos de pessoas enormes, né, que faturam muito, às vezes assim, os resultados que eu tinha eram igual delas, de idiota, de boba, de por que você está pensando tanto nas pessoas, por que você simplesmente não vai lá e faz, porque eu não consigo colocar minha cabeça no travesseiro no final da noite,
se aquilo não faz sentido pra mim. E por isso que é muito difícil pra mim compartilhar isso aqui. Porque recentemente eu tomei muito a decisão de que eu não quero mais um modelo de negócio em que eu atenda pessoas. E, poxa, eu ganhei milhões com esse modelo de negócio, entende? Eu não quero mais um modelo de negócio que deixe os meus filhos longe de mim, de casa, porque eu tenho 2 crianças autistas e um terceiro para nascer. E eu nunca tive licença maternidade, mesmo estando riquíssima. Eu era multimilionária na época que meu filho nasceu, antes dos 30 anos. E eu não tive 30 dias de licença maternidade para aproveitar o meu filho. Eu tinha que ter uma babá 24 horas por dia na minha casa, 2 babás revezando plantão. Porque eu fiz 8 lançamentos enquanto eu estava grávida. E, enfim, lancei vários produtos e várias coisas porque eu achava ainda que a minha vida, o sentido da minha vida estava naquilo. E eu achava principalmente que não existia nenhuma forma de você ganhar dinheiro que não fosse aquilo. E aí, por que eu tô contando o caso dessa amiga? Porque aconteceu exatamente isso com ela. Ela é uma baita profissional, com muitos depoimentos, muitos resultados. Só que toda vez que ela sentava na frente de um mentor, eles pressionavam ela para mudar, ensinar algo diferente do que ela já fazia, mexer na essência dela, mexer no produto que ela acreditava. E isso foi deixando ela murcha, murcha, murcha. Por mais que era a estratégia certa, que teoricamente, na teoria, daria mais dinheiro, não era o que funcionava para ela, porque não fazia ressoar com o que ela acreditava. Ela não se sentia segura. Aconteceu isso essa semana com uma mentorada minha, que ela mudou de nicho e ela se tocou que ela mudou de nicho porque ela estava muito desesperada financeiramente. E acabou que ela ficou nessa mudança um tempão e atrasou muito por causa disso, os resultados dela. E ela veio falar pra mim, olha, eu me senti muito mal, porque eu mudei pra uma coisa que eu não domino tanto, que eu não me sinto tanto segura igual a outra. E agora que eu tô assim, eu nem durmo à noite, porque eu sinto que eu não tô ajudando as pessoas o suficiente. Foi muito difícil pra mim, eu quase chorei junto com ela. Isso foi, sei lá, segunda-feira, terça-feira, há poucos dias atrás. Porque não é que eu sinta que eu não vou dar resultado para as pessoas, mas eu senti muito essa pressão, sabe? Como eu já tinha muitos resultados, eu já tinha feito, sei lá, eu fiz meu primeiro milhão em 10 minutos. Então, as pessoas me viam como uma pessoa que tinha que vender para pessoas muito avançadas, porque eu já tinha tido resultados muito avançados. Eu tive uma empresa com 41 pessoas, fiz vários lançamentos de múltiplos 7 dígitos, enfim. E isso era o certo, isso era o de praxe que me mandavam fazer, mas nunca foi o que ressoava comigo. Eu sempre gostei muito, muito de ajudar as pessoas que estavam mais no início. E aí é muito louco porque enquanto eu rezava, sabe, nessa madrugada e eu mal dormi, o tempo todo era como se alguém fizesse uma pergunta pra mim, que era assim: o que te fez começar aqui? O que te fez começar aqui? O que te fez começar aqui? Porque quando a gente vai escutando muitas pessoas que têm resultado e muitas vozes ao mesmo tempo, essas pessoas elas vão impondo essas regras pra gente, mas que não necessariamente são aquilo que faz a gente ressoar com o nosso porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por que que eu comecei aqui? E eu lembrei de quando eu era gerente de marketing, foi meu último emprego. Eu tinha vários empregos, né, porque eu não tinha renda, então eu tinha que fazer vários bicos para me complementar. Eu era professora de marketing, mas eu também era gerente de marketing de uma indústria. E eu lembro que, assim, foi muito sofrido para mim trabalhar nesse ramo de indústria, muito, foi muito doído. Tinha câmera no nosso computador em frente a gente, vigiando cada segundo do que a gente fazia, sabe? Eu me sentia muito presa e tudo que eu queria era sair daquilo e conseguir empreender em algo que me trouxesse liberdade financeira. Liberdade para não ter que estar lá todos os dias. Eu tinha que sair da minha casa às 5:30 da manhã e chegava em casa quase 8 da noite. E eu lembro que doía no fundo do meu coração aquilo, porque eu estava para casar, eu queria ter filhos. Eu e meu marido, a gente queria muito uma vida normal. Eu lembro que eu falava muito isso, eu quero uma vida normal. A gente não conseguia comprar um carro com o que a gente ganhava.
E eu lembro que eu só via saída no empreendedorismo, porque eu sabia que eu nunca ia conseguir ser presa, nunca ia conseguir ficar presa num ambiente trabalhando para alguém. Eu precisava ter algo meu. Só que eu já tinha quebrado em vários negócios que eu tinha aberto, eu já tinha tentado várias coisas e eu tinha quebrado. Então, eu lembro de um dia fatídico, assim, que uma colega de trabalho fez algo muito difícil, assim, comigo, e eu fui no banheiro e eu tive uma crise de choro, uma crise muito forte, assim, e eu olhava no espelho, pro meu olho, assim, vermelho, sabe? E eu lembro que eu prometia pra mim mesma, se eu descobrir como sair desse inferno, eu vou ensinar pras pessoas. Eu, eu preciso ensinar. A minha missão é ensinar quem tá nesse inferno também. E é muito doido porque é muito difícil falar isso, porque naquele dia eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Nunca, nunca, nunca. E assim, 1 milhão de vidas, 1 milhão de anos, eu nunca imaginei o que seria você transferir para sua conta de um dia para o outro milhões. Eu nunca imaginei. Fosse acontecer. Nunca, jamais. E eu nunca imaginei que eu poderia realizar todos aqueles sonhos. E aí, quando eu realizo esses sonhos, eu terceirizo toda a minha vida para outra pessoa cuidar dos meus filhos, para outra pessoa ficar com eles porque eu não tô ficando. Eu dou desculpas pro meu marido porque eu preciso trabalhar, eu não posso fazer aquela viagem, eu não posso sair, eu não posso, enfim. Qual o sentido, sabe? Qual o sentido? Só que a partir do momento que você ganha muito dinheiro, é como se você fracassasse se você não optasse por isso. Então, no momento que eu decidi que eu não queria mais esse modelo de atendimento, que eu não queria mais esse modelo de realmente ter que ficar ali escrava o tempo inteiro para ganhar dinheiro, eu achei que não tinha outro jeito. Eu achei que eu ia ter que reduzir a minha renda, reduzir, enfim, todo o meu custo de vida. Até que eu comecei a estudar, a procurar e encontrei um modelo de negócio, principalmente americano, que é o que eu tenho feito, e começou a funcionar imediatamente para mim. A partir da primeira semana funcionou muito bem. Só que é um modelo que a gente está rodando há mais ou menos assim, no máximo 90 dias. E aí, de novo, quando eu fui conversar com várias pessoas, né, enfim, bem-sucedidas, o que elas falaram? Vai lá ensinar esse modelo. Vai lá fazer esse modelo. Só que vai lá fazer esse modelo para quem já está avançado. Porque avançado vai dar mais dinheiro, não sei o quê. E isso não ressoava comigo, eu não estava conseguindo produzir conteúdo. Porque a verdade é que por mais que eu tenha muitos resultados, eu sou uma pessoa muito transparente com aquela pessoa do espelho, sabe? Quando eu olho para ela, eu não quero que ela compre mais um produto, mais um curso e perca dinheiro e perca um sonho, e perca um tempo com tudo que ela tá sofrendo, que ela tá vivendo. Eu sei que essa pessoa precisa ser resgatada agora. Ela é a minha missão. Então, quando eu rezava, aparecia essa cena pra mim. E aí eu lembrei que aconteceu exatamente isso com essa amiga minha. E o que eu decidi? Eu decidi, a gente já tinha feito um evento inteiro, né, pra ensinar pessoas a venderem enquanto dormem, venderem no automático, que é o que a gente tá fazendo hoje e tá dando muito certo pra mim. Eu tô conseguindo praticamente parar de ter a minha hora de qualquer forma vendida para ficar aqui realmente vendendo produtos automaticamente e produzindo conteúdo, que é o que eu amo fazer. Então, eu consigo gravar um curso uma vez e vender para centenas e milhares de pessoas. Só que eu não me sentia bem falando, mesmo que eu tenha muita experiência, que eu tenha muita bagagem, que eu tenha muito faturamento, por ser algo que tá dando certo recentemente para mim, e para as minhas alunas também, obviamente, que elas já estão nisso há um tempo, eu não me sentia bem de falar para pessoas muito avançadas. E eu não sei se é nem porque eu não me sinto segura, porque quanto mais eu estudo, faço, enfim, mais eu vejo que é o que eu sempre queria na minha vida e não encontrava, sabe? Eu encontrei a resposta. Eu realmente
acredito que a melhor forma de você ter uma vida e enriquecer ao mesmo tempo, principalmente sendo mulher, é com um produto que vende para você no automático. É mais simples até do que você ficar tentando bater cabeça vendendo caro para pessoas ali de forma inconstante, né? Você tem uma renda mais previsível, mas enfim. Só que eu senti que aquilo, por mais que me desse mais dinheiro falar para essas pessoas, estava difícil falar para elas, a gente ia mudar o evento agora. Eu já tinha feito vídeos aqui falando sobre o evento, a gente ia mudar ele para deixar uma pessoa mais avançada. E aquilo mexeu muito comigo. Por mais que, assim, nos cálculos ia ser o mesmo trabalho e um faturamento maior, aquilo não me deixava dormir, mas eu não entendi o porquê. Até que eu pedi e me veio essa pessoa, esse momento no espelho. Então, a partir de agora, eu tomei uma decisão, eu não sei o que vai acontecer a partir disso, que eu não quero mais ajudar pessoas que não sejam Alice naquele dia no espelho. Minha missão realmente é ajudar a pessoa que esteve naquele lugar que eu estive e que quer muito sair daquilo e já procurou diversas respostas e não sabe como encontrar. E por mais que tudo no mercado fale pra gente que financeiramente isso é pior, eu não tô nem aí. Entendeu? Eu não tô nem aí. Eu quero realmente fazer algo que eu acredito, fazer algo que me realiza. Só de pensar, de verdade, só de pensar em fazer isso me trouxe paz, me trouxe calma, me trouxe algo que eu não sentia há muito tempo. E talvez também eu esteja chorando muito nesse vídeo porque eu estou grávida, não sei. Mas há anos eu parei de falar, de focar nessas pessoas, porque várias pessoas começaram a me falar que eu ganharia mais dinheiro. Assim, realmente eu ganhei muito dinheiro. Mudou tanto do que estava antes? Não, às vezes, sei lá, ficou do mesmo jeito e às vezes até pior em alguns momentos. Porque é mais sofrido pra mim, né? Mais sofrido ser essa pessoa que tá o dia inteiro atendendo pessoas por um preço muito caro. Eu nunca quis ser mentora de mentoras, eu nunca acreditei nesse modelo de vender as coisas mais caro possível, eu não sou essa pessoa, eu não tenho nada de marca, eu não faço questão de ter nada de marca, eu sou aquela pessoa que mora no campo, que educa os filhos em casa, que gosta de fazer as coisas devagar, que gosta de colocar toques de beleza no ambiente, de fazer as coisas com sensibilidade, entende? Eu não gosto dessa pessoa que vive virando a hora, fazendo tudo com pressa, o mais produtivo possível. Eu não acredito que é isso que faz você ganhar dinheiro. E quando eu encontrei esse modelo e eu comecei a ganhar igual eu estava ganhando, a partir dos últimos 45 dias a gente começou a conseguir dar uma virada de faturar o mesmo que eu estava faturando com o modelo de atendimentos ali, né, de vender caro. Foi quando eu olhei e falei, cara, sabe, é isso? Por quê? Por que eu vou fazer o que todo mundo fala se na minha essência, na minha história estão todas as respostas que eu pedi? E é isso que eu quero dizer pra você nesse vídeo. Ele já ficou longo demais, mas talvez era a resposta que você precisava ouvir. Tá tudo dentro de você. Tá tudo dentro de você. Por que você resolveu fazer o que você faz hoje? Qual que é a sua história? Qual que foi o sentido? O que você queria naquela época? Qual que era seu maior sonho? Eu queria muito construir a minha família. E depois, quando eu consegui enriquecer e construir, eu vi que eu estava abrindo mão de tudo que eu sempre sonhei para falar o que os outros, para fazer o que os outros falavam, só porque eram pessoas que teoricamente ganhavam muito dinheiro também e tinham todas as respostas também. Mas essas pessoas não sou eu. Essas pessoas não sentem o que eu sinto, não vivem o que eu vivo. E por mais que essa decisão agora possa me levar a várias coisas, talvez não dê tudo errado que eu tô falando aqui. Aquela visão daquela pessoa no espelho, ela mudou tudo pra mim a partir de agora. E a gente vai ver como é que vai ser. Então, esse foi o vídeo pra você que tava talvez com um sentimento entalado aí sem saber explicar. Eu espero que a minha história, a história que eu comecei a escrever hoje, né, em tempo real, compartilhando com você, eu espero que ela te ajude de alguma forma e responda algumas perguntas que você estava fazendo há muito tempo, mas não tinha respostas. Beijo e até o próximo.